E a vaga na Libertadores ficou ainda mais distante. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês a combinação de resultados que a gente precisa para conseguir essa vaga. Falo sobre a despedida de Miranda e sobre os dois primeiros reforços do Tricolor para 2023. Eu sou o Léo Lemos. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso Tricolor. Avante, meu Tricolor! Você ainda não é inscrito? Já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para poder dar aquela fortalecida. E para começar, eu quero atualizar aqui para vocês a nossa situação no Campeonato Brasileiro. Após o fechamento da rodada e com as vitórias do Fortaleza, do Atlético Mineiro e do Botafogo, agora o São Paulo ocupa a 11ª colocação, com os mesmos 51 pontos. Ou seja, agora só com um milagre a gente consegue essa vaga na Copa Libertadores. A gente agora tem que ganhar do Goiás fora de casa, o que, pelo que a gente vem jogando aí, pelo nível de futebol apresentado, já é pouco provável. Só esse resultado do São Paulo ganhar do Goiás já seria um milagre. E a gente agora ainda tem que torcer para que o Atlético Paranaense ganhe do Botafogo, lá na Arena da Baixada. Em caso de empate, a gente já não consegue mais alcançar os cariocas. A gente tem que torcer para o Fortaleza não ganhar do Santos na Vila. No caso, nesse jogo aí, o empate ainda serve para a gente. E ainda tem o América Mineiro, que ele não pode ganhar do desesperado Atlético Goianiense lá no estádio do Independência. Então são 3 combinações de resultados. O Botafogo com o empate já consegue a vaga. E vitórias de América ou uma vitória do Fortaleza já tiram qualquer chance do Tricolor conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Para você ver o estrago dessa última derrota, a gente vem de 2 derrotas seguidas, 2 derrotas e um empate. Se a gente tivesse conseguido ao menos uma vitória nesses últimos 3 jogos, a gente que estaria na 8ª posição, a gente estaria dentro do G8 e a gente só ia depender das nossas próprias forças para conseguir essa vaga na Libertadores. Mas nem isso aquela cambada de incompetentes conseguiu. Agora eu quero mudar de assunto aqui, vamos falar sobre a reformulação de nossa equipe para o ano que vem. E agora de forma oficial, o zagueiro Miranda não joga mais pelo São Paulo. O próprio jogador, ele se despediu nas redes sociais, ele se despediu dos torcedores. E infelizmente o zagueiro não conseguiu contribuir nessa segunda passagem pelo clube da mesma forma que ele contribuiu na primeira. Ele teve algumas lesões e algumas vezes também por opção do treinador, né? Teimosia dos treinadores. Rogério mesmo sempre preteriu o Miranda ao Diego Costa, ele preteriu o Miranda ao Léo, então teve também a conta dos técnicos nessa segunda passagem do Miranda não ter tido tanto sucesso. A torcida do São Paulo só tem a agradecer ao zagueiro pelos serviços prestados, principalmente na primeira passagem. Segunda passagem ainda conseguiu um título paulista, mas isso é bem pouco, perto da história que ele já tinha. E a gente só tem que desejar muita boa sorte ao zagueiro no próximos passos da sua carreira. Então, e no último vídeo eu até brinquei sobre a possibilidade que estava sendo falada aí sobre o Nicão voltar para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda cogitava que o São Paulo pagasse uma parte do salário. Pois bem, e não é que o São Paulo ainda cogita essa possibilidade. Por incrível que pareça, o São Paulo ainda pensa nessa possibilidade. O jogador que chegou no início do ano aí com status de craque, chegou, o São Paulo deu a camisa 10, se bem que a camisa 10 do São Paulo nos últimos anos tem sido maltratada, né? Só vê que o último camisa 10 nosso nem meio campista era. Coisa que pra mim também o Nicão nunca foi lá no Atlético Paranaense. Ele nunca foi um camisa 10. Então chegou como uma grande contratação, a diretoria fez um alarde muito grande sobre a contratação dele. Agora o jogador já é visto como uma moeda de troca. Para você ver o nível de amadorismo que tem nessa diretoria. Eles contratam os caras, pagam altos salários e aí depois, do nada, já não serve mais. Eles não têm a mínima convicção do que estão fazendo. Então aí surgiu nos bastidores que o São Paulo teria interesse no Davi Terans, que é um bom jogador lá do Atlético Paranaense e que seria envolvido numa possível troca pelo Nicão. Só que eu, por conhecer o Atlético Paranaense, eu duvido que eles façam essa troca simples aí. Troca de jogador por jogador. Com certeza o Atlético Paranaense ainda vai querer uma quantia na volta. Aí pra você ver, o São Paulo vai ter que se livrar de um jogador que a diretoria considerou que era um craque, que era o camisa 10, e aí em menos de um ano ele vai ser trocado por um jogador totalmente dispensável pelo Atlético Paranaense. Eu ainda não sei realmente se a diretoria vai fazer essa operação, mas que simplesmente pelo que a gente já conhece da nossa diretoria,
Esses são os moldes perfeitos que eles gostam. Eles gostam de atestar o amadorismo dessa diretoria. E eu não tenho nada contra o Terans. Eu acho um bom jogador. Se o São Paulo fosse lá tentar trazer ele por empréstimo, ele ia agregar demais, porque é um jogador muito dinâmico, bate bem de fora da área, tem uma bola parada muito boa. O problema é essa falta de profissionalismo de nossa diretoria. Porque na hora de comprar, eles fazem negócios que a gente é difícil até acreditar que eles estão fazendo. E aí na hora de se desfazer do jogador ou negociar o atleta, é uma piada igual esse caso que a gente está vendo do Nicão. E falando em piada, nós já temos os 2 primeiros reforços para 2023. O primeiro é o lateral direito Orejuela, isso mesmo, torcedor tricolor. Aquele que estava emprestado ao Atlético Paranaense, que o São Paulo pagou 13 milhões e meio de reais, isso mesmo. São Paulo pagou 13 milhões e meio de reais num lateral direito. Aí na hora de comprar um atacante, na hora de comprar um meio-campista, aí a nossa diretoria fala que não tem dinheiro. Na hora de pagar os salários dos jogadores, a nossa diretoria não tem dinheiro. Mas para comprar jogador pé de rato igual esse aí, a nossa diretoria arruma dinheiro rapidinho. O jogador ele não se firmou no Morumbi, aí ele foi emprestado ao Grêmio, também não se firmou por lá, depois foi emprestado ao Atlético Paranaense e não se firmou também. Ele tem contrato até o final de 2024 com o São Paulo. Ele vai ser reavaliado, né, pela nossa comissão técnica, mas caso a renovação do Rafinha, que está bem encaminhada, seja concretizada, o lateral direito Orejuela ele deve ser novamente emprestado ou aparecer numa oportunidade aí, algum clube aí interessado aí, ó, quem quiser, Orejuela tá à venda, o São Paulo com certeza venderá sem nem pensar. Já o segundo reforço é o volante Lisieiro, ele que não teve uma boa temporada lá pelo Internacional, vai ser reavaliado novamente pelo técnico Rogério Ceni, mas eu duvido que o Rogério vai querer contar com o futebol dele, esse ano já liberou para ser emprestado, então não me parece que o Rogério vai contar com o futebol do volante. Eu inclusive vi muitas pessoas aí falando nas redes sociais para testar ele na lateral esquerda, porque como o São Paulo não vai renovar com o Reinaldo, ele ocuparia ali a posição do Reinaldo ali como um ala pela esquerda, num 3-5-2. Aí depois vem um torcedor reclamar das improvisações do Rogério. Sério mesmo que alguém acha que o Lisieiro será a solução para a nossa lateral esquerda? Tudo bem que lá no Sub-20 ele jogou na lateral, mas isso aí já faz algum tempo. E eu me lembro que na época, nós mesmos torcedores, os comentaristas, todo mundo falava o seguinte, não, o lugar do Lisieiro é no meio campo. Aí agora, depois de algum tempo, simplesmente por mágica, o Lisieiro vai voltar para a ala esquerda? Isso aí não dá, né? O fato é que o jogador está de volta e ele será reavaliado pelo técnico Rogério, que pelo que dizem, parece que agora vai ter um pouco mais de voz nas contratações. E vamos ser sinceros, né? Isso aí já era para ter ocorrido esse ano, porque a gente não pode ter problema de jogador que chega aqui no São Paulo sem o aval do técnico e aí depois não é utilizado. Porque aí o técnico fala assim, não, esse jogador não tem a característica que me atende. E pelo que tudo indica, teve uma reunião lá no Morumbi e o Rogério ele terá participação na indicação de jogadores. Aí, pelo menos, não vai ter mais a desculpa que o jogador não se encaixa no perfil, que o jogador não cumpre função tática, porque é o técnico que pediu. Aí vamos acabar com esses casos aí, como o desse ano. O Galopo, que chegou, um investidor que ninguém sabe quem colocou esse jogador lá, não joga. O Bustos é outro jogador que também, pelo que aparenta ali, não foi uma escolha do Rogério, tá lá recebendo seu salário, um salário alto. Então o São Paulo não pode mais fazer esse tipo de transação. Jogadores caros, com altos salários e que não jogam porque não se encaixam no esquema tático do treinador. E vocês, o que acham dessa nova função do Rogério? Já deixa aqui nos comentários, a opinião de vocês é muito importante pra gente. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para poder receber diariamente todas as notícias do amado clube brasileiro. Avante, meu tricolor!